Oi, pessoal. Hoje iremos abordar 3 temas no trabalho. Estes temas são piometra, síndrome do intestino inflamado e diagnóstico por imagem em cadelas gestantes. Os discentes da matéria e deste trabalho é Alexia Dantas, estudante de Vitória da Conquista, Isleide Miranda Matos Oliveira, estudante de Itabuna, Leila Carvalho Santos, estudante de Itabuna, Lázaro e Fernanda Máximo Cariri. Somos alunos de medicina veterinária matriculados na matéria de diagnóstico por imagem com a professora Mariana Alves. Os alunos responsáveis por apresentar o tema piometra são Lázaro, Alex e Leila, sendo Lázaro responsável por apresentar a parte de conceito, Alex a parte de patogenia e Leila o caso clínico. Já a síndrome do intestino inflamado será de responsabilidade da aluna Fernanda e o diagnóstico gestacional em cadelas ficou responsabilidade da aluna Isleide. Olá pessoal, me chamo Lázaro e sou aluno veterinário. Dando continuidade ao trabalho aqui, vou falar o conceito de piometra. Caracteriza-se por uma infecção uterina supurativa, com acúmulo de pus no lumen uterino. Trata-se de uma desordem mediada por hormônios que pode ocorrer em qualquer estágio do ciclo estral, porém acontece mais frequentemente no diéstro. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Alexia, sou de Vitória da Conquista, estudante de medicina veterinária, e hoje darei continuidade no trabalho que foi começado pelos colegas. Falarei um pouco sobre a patogenia da piometra. Começo falando que piometra é um complexo de hiperplasia endometrial cística, que é mais chamada de piometra, E é uma alteração endometrial do útero de fêmeas, que faz com que dentro do útero se acumule material purulento de natureza infecciosa, e esse acúmulo se dá entre 4 semanas a 4 meses após o éster, sendo mais preciso que acontece na fase de metaéster. Pode ocorrer hidrometra, que é o acúmulo de líquido, mucometra, que é o acúmulo de pus, e piometra, que é o acúmulo de mucometra, que é o acúmulo de muco, e piometra, que é o acúmulo de pus, sendo mais conhecido como piometra, mas pode ser qualquer um desses 3. Uma resposta da progesterona que seja exagerada, prolongada ou inadequada sobre qualquer outro aspecto, resultará na hiperplasia endometrial cística e irá acumular o líquido ou o muco no interior das glândulas endometriais e lumen uterino, que é conhecido como hidrometra e mucometra. Já a piometra é o acúmulo de pus no interior do útero, como eu falei, e se dá devido à abertura da cérvix logo após o ciclo. Essa abertura faz com que o útero fique mais exposto e suscetível à contaminação por bactérias que já habitam na vagina. Então, geralmente, a piometra, ela já é um desenvolvimento das bactérias que já estão presentes ali na vagina. E caso haja a passagem dessas bactérias para dentro do útero, elas encontrarão o ambiente ideal para a sua colonização e proliferação. E ela também pode se apresentar entre cérvix aberta e cérvix fechada, que a piometra aberta caracteriza-se pela secreção vaginal e cérvix aberta. No caso, essa secreção vaginal fará com que não acumule tanto líquido ou pus dentro do útero do animal. Essa cérvix aberta fará com que ocorra essa secreção, eliminando um pouco da parte interna. Já a piometra fechada, ela se caracteriza pela distensão abdominal e cérvix fechada. A cérvix fechada é um caso de urgência veterinária porque ela representa um risco de vida para o paciente, porque se ela está fechada, ela não vai sair, não vai ter essa secreção se acumulando dentro do útero, fazendo com que o abdômen seja distendido. Ela também tem influência no diéstro, porque o diéstro é a fase em que a fêmea não aceita mais o macho, e nesse período a fêmea ela é repetidamente exposta alguns dias à progesterona, que é responsável, por estimular as atividades proliferativas e secretoras das glândulas endometriais.
Então, no diestro, se ocorre a longa predisposição da fêmea à progesterona, essas cadelas que têm uma fase de diestro maior, elas terão uma predisposição maior à piometra. Então, o diestro na cadela pode estar sendo responsável por acometê-las a uma piometra. Aí aqui a gente tem os fatores etiológicos, que é a idade, a quantidade de ciclos estrais e alterações ovarianas presentes nessas fêmeas. A gente também tem a influência hormonal no útero, que é o estrógeno ou a progesterona. Elas vão influenciar muito na patologia da piometra. E a virulência das infecções bacterianas, a depender de qual bactéria que está sendo colonizada ali, vai saber se essa influência de virulência vai ser maior ou menor nessas fêmeas. Aí a gente tem as bactérias Escherichia coli, essa Klebsiella e Staphylococcus e Streptococcus. E a imunidade também do animal vai influenciar bastante, porque se um animal ele não tem uma imunidade adequada, o organismo não terá barreiras suficientes para evitar ou se livrar de uma infecção. Aqui a gente tem algumas imagens mostrando a fêmea com o útero normal, sem alterações. E aqui do outro lado a gente também tem uma piometra, né? O útero com a piometra. A gente vê o aumento de volume desse útero. E aqui a gente tem algumas fotos de cirurgias que foram feitas em fêmeas com piometra, para ver como é diferente quando tem um acúmulo de líquido dentro do útero dessas fêmeas. A sintomatologia geralmente é com dor, distensão abdominal em caso de piometra com cervix fechada, vai haver essa distensão abdominal. Em caso de piometras com a cervix aberta, vai ter a secreção vaginal. O animal ele vai ficar letárgico, depressivo, vai haver anorexia porque vai faltar apetite, o animal tem um emagrecimento muito rápido. A polidipsia, devido à poliúria, no caso, a polidipsia vai fazer com que o animal fique com poliúria, vai haver vômitos também, febre por conta da infecção, leucocitose por neutrofilia, hipotensão e consequente choque séptico. Aqui também tem o diagnóstico ele pode ser feito através de exames laboratoriais, que inclui hemograma, bioquímica e citologia vaginal. No hemograma, a gente pode ter uma anemia regenerativa, uma hiperproteinemia plasmática que se desenvolve devido à desidratação do animal, uma leucocitose por neutrofilia e também uma monocitose. Nos casos de bioquímico, a gente vai ter o aumento da fosfatase alcalina e azotemia. Já na histologia vaginal, a gente vai ver células do epitélio vaginal, como normalmente são vistas, porém acompanhadas de bactérias e intensa presença de neutrófilos. E também o diagnóstico ele pode ser feito com imagem de ultrassonografia e radiografia. Na ultrassonografia, essa piometra, como vocês podem ver na imagem, o útero do animal está com a camada, a parte do endométrio do útero, ele está com a parede fina e delgada. E também pode ser variável. Consequentemente, é visualizado no útero um conteúdo anecogênico em relação aos outros órgãos, onde esse anecogênico é um pouco mais escuro devido à presença de líquido, né? Aqui nós temos uma imagem de radiografia, e ela pode ser utilizada também para identificar a piometra, onde a gente identifica um órgão tubular repleto de fluido localizado entre o cólon descendente e a bexiga urinária. A gente tem esse círculo vermelho aí, não sei se vai dar para enxergar direitinho. O tratamento para piometra geralmente é à base de medicamentos, no caso antibiótico, e drenagem uterina. No caso dessa drenagem, ela vai ser feita se for diagnosticada no início. E tratamento medicamentoso também, se for diagnosticado no início. No caso de tratamento cirúrgico, já é em casos mais avançados, onde é feito a ovário-esterectomia. E é isso, agora o pessoal vai dar continuidade no trabalho, falando um pouco mais agora sobre casos clínicos. Relato de caso. Foi atendido um canino fêmea da raça Pitbull,
com 7 anos, no dia 20 de fevereiro de 2021, em uma clínica na cidade de Itabuna. Foi relatado pelo tutor que o animal havia parado de se alimentar por volta de uns 3 dias. Apresentou episódio de vômito, estava com aumento de volume abdominal, tinha secreção vaginal purulenta e tinha entrado no cio há cerca de 60 dias. Foi realizado exame físico, exames laboratoriais e avaliação ultrassonográfica. Foi observado no laudo de ultrassom útero com dimensões aumentadas, colo esquerdo e corpo, medindo 2,7 e 1,59 centímetros, respectivamente. Apresentou parede irregular e espessada, com aumento de ecogenicidade. Foi observado presença de conteúdo anecogênico em córneas. Os ovários não foram visualizados no exame, sendo sugestivo de hiperplasia endometrial com piometra. A intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso. O tratamento pós-cirúrgico foi realizado com o uso de tramadol a 2 mg por quilo, subcutâneo a cada 12 horas, enrofloxacina 5 mg por quilo, intramuscular a cada 12 horas, ranitidina 2 mg por quilo, subcutânea a cada 12 horas e metoclopramida 0,5 mg intravenosa a cada 12 horas. Após isso, o animal se recuperou bem. Bom, no segundo caso clínico, trata-se da síndrome do intestino inflamado, ou intestino inflamável. O animal acometido por essa enfermidade, ele apresenta vômito, diarreia, perda de peso crônicas. Essa síndrome atinge o sistema gastrointestinal, podendo ser estômago, intestino grosso, intestino delgado. Por ser uma inflamação idiopática constante, crônica desse sistema gastrointestinal, o tratamento ele é feito através de dietas, administração de vitaminas, ácidos graxos para amenizar os sinais que essa inflamação causa. O diagnóstico ele pode ser feito por imagem, através de ultrassom, mas também pela palpação. Se essa inflamação estiver bem progressiva, pode-se notar através da palpação o espessamento das paredes intestinais. Um canino da raça Border Collie, macho com 5 anos, foi atendido numa clínica na cidade de São Paulo, em 15 de 11 de 2020. Foi relatado pelo tutor que o animal apresentava, há 8 dias, crises de diarreia. Diversos exames coproparasitológicos foram realizados, inclusive a pesquisa para coccidiose de giardia, todos eles negativos. Foi realizada, então, uma ultrassonografia. Nesse exame, constatou-se que a vesícula biliar apresentava uma quantidade moderada de conteúdo amorfo relacionado à lama biliar. O baço apresentou-se moderadamente aumentado e o estômago com a dilatação excessiva provocada pela presença de ar, o que provocou um artefato de reverberação na imagem. A síndrome do intestino inflamado pode ocorrer em qualquer raça de caninos ou felinos, incluindo animais mestiços. O principal ponto dessa síndrome é a identificação do agente deflagrador da resposta imunológica exacerbada e o controle dietético. A ultrassonografia é de grande importância na medicina veterinária, pois permite o diagnóstico de algumas afecções. Ela é rápida e segura. Pode ser feita praticamente em qualquer lugar. Por não ser invasiva, não provoca estresse no animal. Foi atendida para um exame ultrassonográfico gestacional um canino fêmea da raça American Bully no dia 8 de 3 de 2021 em uma clínica aqui na cidade de Piauí. O diagnóstico foi positivo, com um período gestacional de 51 a 52 dias, com a presença de pelo menos 4 fetos, com frequência média aproximada de 246 batimentos cardíacos por minuto, normal para a fase gestacional. Ferramenta diagnóstica importante na gestação, para análise do desenvolvimento fetal, detectar possíveis anormalidades, determinar a idade gestacional e estimar